Gálatas capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim: Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Essa é a palavra do Senhor, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro, pedindo que o Senhor abençoe esse nosso momento aqui, que seja sagrado de verdade, Senhor, que Sua palavra flua sobre nós, que o Senhor segure minhas próprias opiniões e pensamentos e que saia a Sua palavra, e que o Senhor abençoe tanto falar como ouvir a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa aqui é a primeira vez em Gálatas que Paulo vai falar sobre justificação de maneira bem clara, bem objetiva. Ele usa os termos justificação, justiça. Então, por causa disso, o assunto que nós vamos tratar hoje é esse, ok? A justificação. É um tema teológico, nós vamos tratar a partir do texto, mas ao invés de nós tratarmos da história que estava acontecendo antes, eu decidi, como eu falei na última vez, de deixar a história da divisão e dos problemas que aconteceram na igreja da Galácia para o último sermão que teve. Se você não ouviu, você pode ouvir no YouTube. E agora ir para essa parte. Então, para você lembrar o que está acontecendo. Na Galácia, a igreja estava sendo influenciada, estavam tentando influenciar a igreja com um pensamento legalista, com um pensamento de, no popular, religiosidade. É o que a gente chama, a gente dá esse nome no popular. A palavra religião não é uma palavra ruim, mas popularmente a gente chama de religiosidade. O que estava acontecendo? Pessoas que tinham recebido o Evangelho pela graça, de graça, agora estavam sendo influenciadas a terem que obedecer certas regrinhas de comportamento dentro do judaísmo. Elas estavam sendo ensinadas que se fizessem isso, a começar pela circuncisão, elas iriam se tornar então um povo de Deus. Era isso, que não bastava só receber Jesus, precisava receber Jesus mais algumas coisinhas. Então, era isso que estava acontecendo. E, no último sermão sobre esse assunto, nós falamos sobre um momento quando Pedro estava em Antioquia e chegaram lá em Antioquia alguns desses que ensinavam essa doutrina errada. E Pedro foi influenciado por eles, por medo deles. Pedro parou de se assentar para comer com os gentios, de estar junto, de ter comunhão com os gentios, de estar perto. O que acontece? Essa divisão é porque Pedro estava levando em conta algumas regras de purificação, estava levando em conta algumas tradições do judaísmo, era isso que estava acontecendo. E, então, por medo e vontade de agradar o grupo, ele cometeu algo que pode ser configurado como preconceito racial, ou seja, de judeu contra gentil e não querer ficar perto. E aí nós falamos um pouco sobre isso, como que a gente às vezes pode cometer esse tipo de erro, mesmo numa comunidade pequena, como que isso pode acontecer. Só que quando Paulo vai confrontar Pedro, a primeira parte do confronto é basicamente explicar que está errado o que está acontecendo. Mas ele está
citando esse confronto com um objetivo. Ele está citando para instruir a igreja sobre essa verdade da justificação e de não cair nessas mentiras da religiosidade que estava sendo ensinada ali. Então, Paulo agora vai ensinar doutrina. Primeiro ele contou uma história, e agora ele ensina doutrina. E o nome dessa doutrina é justificação, que é um dos pilares da reforma protestante, ok? É um diferencial entre os evangélicos, é o valor que nós damos para essa doutrina, ou o lugar central que nós damos para essa doutrina, ok? Então, nós temos aqui uns 4 pensamentos sobre justificação que eu vou compartilhar com você. Primeiro, vai ser a justificação explicada. Paulo vai explicar a justificação. Segundo, a justificação defendida, porque estavam lutando contra a doutrina de Paulo, e Paulo vai defender essa doutrina. Em terceiro, justificação e refutação. Paulo vai refutar, então, o argumento daqueles que estavam ensinando o legalismo. E em quarto, a justificação e a união com Cristo, a união mística com Cristo. E por fim, então, a gente conclui. Então, vamos começar, vamos ler primeiro o versículo 15 e 16, a justificação explicada. Paulo diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, quando Paulo aqui vai explicar, ele começa mostrando uma doutrina, depois ele vai falar de uma experiência e depois de um princípio universal. Essa doutrina é a doutrina que diz que o homem não é justificado por obras da lei. Você está vendo Paulo dizendo isso no texto? Você está observando isso? Olha para a Bíblia, porque eu posso ser um falso profeta. O que prova que eu estou falando a verdade é se você olha para a Escritura e o que eu estou falando tem a ver com o texto. Olha para a Bíblia. Paulo está dizendo: nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Então, antes de simplesmente dizer o que é, ele fala o que não é. Ele fala: o homem não é justificado pelas obras da lei. O que significa isso? Ele está falando que a tentativa de ser aceito por Deus, porque justificação no fim é isso. Justificação não é apenas perdão de pecados. Justificação é mais do que perdão de pecados. Justificação é uma obra de Jesus tão grande que fala do jeito, da forma, da maneira que Deus nos aceita na sua santa presença. Deus é santo, você não. Deus é justo, você não. Então, como estar na presença de um Deus santo? Como estar na presença de um Deus justo? Como que faz para eu poder estar diante de Deus e ter acesso a Deus e permanecer na presença de Deus? O pensamento errado dos judaizantes dizia o quê? Você tem que obedecer às regras. Você tem que obedecer todas as regras e mandamentos. Se você obedecer todos os mandamentos da lei, essa palavra obediência, ou uma ação, é a palavra obra. Obra da lei. Você tem a lei. A lei é a regra. A lei é o que está dizendo para ser feito. E a obra? A obra é a ação. A ação de cumprir, de obedecer a lei. Então o que ele está dizendo? Que por obra da lei, por obediência aos mandamentos, ninguém vai ser aceito diante de Deus e considerado uma pessoa aceita e pronto. Entendeu? Por quê? Bom, em vários outros textos da Bíblia, Paulo vai explicar por quê. Porque ninguém consegue obedecer. Porque ninguém obedece de fato do jeito que Deus mandou obedecer. Qual que é o jeito? Obediência total, 100%. Ninguém faz isso. Então ele fala que essa tentativa de ser aceito por Deus, imagina você estar diante de um Deus perfeito, como que eu poderia fazer isso? Então, você não pode por você mesmo.
E é por isso que Jesus morreu. É por isso que Jesus se entregou na cruz. Para que você seja aceito na presença de um Deus santo, mesmo que você não é santo. Isso é justificação. É que a justiça de Jesus, a retidão, a santidade de Jesus, agora Deus conta como sendo sua. Quando você entra na presença de Deus, porque você está em Cristo Jesus, Deus considera você justo e santo, mesmo você não sendo na prática. Mas Deus considera, há uma consideração de você como alguém justo e santo, entendeu? Isso é justificação no fim das contas. Tem a ver com como Deus passa a te tratar. Poderia ser dito de outra forma, sua identidade. Como a gente pensa a nossa identidade? Muito baseado no que a gente faz. Mas a partir do momento que você está em Jesus, que você crê no Evangelho, sua identidade agora fez por você. Sua identidade está aí. Então, a tentativa de ser aceito por Deus, mediante obediência aos mandamentos, é uma tentativa que certamente vai se frustrar. Você ter um lugar diante de Deus como resultado da sua santidade, isso é um caminho que vai te frustrar, porque ninguém é santo como Deus é. Precisa ser, é chamado para ser, a lei de Deus diz que é para viver isso, e é por isso que nós estamos condenados a estar sempre longe de Deus. E é por isso que Jesus veio, para nos aproximar. Quando Ele foi crucificado, Ele foi morto e punido pelo meu e pelo seu pecado, para que eu e você pudéssemos ser aproximados de Deus. Então Ele está dizendo, o homem não é justificado pelas obras da lei, e Ele continua dizendo, e sim, mediante a fé em Cristo. Então Ele está dizendo, o que não vai ser o meio de você aproximar de Deus, e o que vai ser o meio de você aproximar de Deus, o que não te torna aceito e o que te torna aceito. E o que te torna aceito, qual é o caminho? Ele diz que o caminho para ser aceito por Deus se dá por meio de um ato de confiança. Isso é estranho demais, né? Porque Deus é santo, e o que está sendo dito é que você não faz nada, você simplesmente confia. E num ato de confiança na pessoa de Jesus, não é em si mesmo ou na doutrina da justificação em si, mas um ato de confiança na pessoa de Jesus. Confiar que Jesus te perdoa e te restaura e te reconcilia com Deus por meio da sua morte e ressurreição. Num ato de confiança, você passa a ser considerado justo. Não quer dizer que você é justo. Olha para a sua vida, você sabe que você não é. Você tem certeza disso. Não tem a ver com o que você faz, mas com a maneira que Deus passou a te considerar. Deus te considera, Deus te trata como alguém assim, baseado em Jesus. Simplesmente porque você confia. E até essa confiança foi Deus que te deu ela. E o fato é que Deus é confiável, não é? Nós sabemos porque Deus é bom e porque Ele deu seu Filho, Deus é confiável. Por isso nós confiamos em Cristo Jesus como nosso Messias, Salvador pessoal. Não é confiar que Jesus é o Salvador da humanidade. Você crer que Jesus é o Salvador da humanidade não vai ser algo que vai te salvar. A questão é se Ele morreu por você. Você crê nisso? Você confia em relação a você. É óbvio que você vai crer também que Ele é o Salvador do mundo, mas por você. Então, depois de mostrar essa doutrina, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas é justificado pela confiança na pessoa de Jesus, aí Paulo fala de uma experiência. E ele fala que essa experiência tanto ele quanto Pedro tiveram, porque ele diz assim, também temos crido, olha o texto, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Ou seja, ele mostrou uma verdade, não mostrou? Ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. E aí ele fala, e nós temos crido. Ou seja, eu experimentei esse negócio.
Eu não estou falando da boca para fora, ele está dizendo. Ele está dizendo que ele experimentou, ele e Pedro, porque no caso, estava tendo uma discussão, tanto com ele quanto com Pedro anteriormente. Então ele está dizendo, eu e Pedro, nós experimentamos essa realidade. É uma experiência atestada pelos apóstolos. E ele está dizendo, nós experimentamos essa aceitação de Deus, que a gente queria tanto, na nossa própria vida. E o caminho foi, nós confiamos em Jesus. Não foi obediência às regras. Ou seja, ele está questionando o que Pedro fez na passagem anterior, se afastando por meio de obediência a regras. Ele está dizendo, Pedro, você não vai ser aceito por meio de obediência a regras. Nós somos aceitos por Deus, nós entramos na presença de Deus, nós temos tudo que nós precisamos de Deus por meio de confiar em Jesus. Então, essa é a experiência de tanto Pedro quanto Paulo. E então ele explica biblicamente como uma verdade universal essa justificação, porque ele diz, pois por obras da lei ninguém será justificado. Essa frase não é de Paulo. Óbvio, é de Paulo porque está aqui. Mas na verdade é uma citação de um texto bíblico. É a citação do Salmo 143, versículo 2, onde diz, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ou seja, por favor Deus, não entre em juízo comigo, não acerta as contas comigo, porque diante de você não tem ninguém justo. Você crê nisso? Porque isso é que a Bíblia diz, que você não é justo, você é justificado. É diferente. Justo é, você está vivendo de maneira justa, de maneira correta, obedecendo os mandamentos. Justificado, eu fui considerado justo pelo juiz. É diferente. Justificado é o contrário de condenado. Condenado é, você olha o que a pessoa fez e condena. E justificado é o contrário. Deus olha para você e diz, não tenho nada para te condenar, te considero uma pessoa aceita por mim. Então Paulo está afirmando que sua doutrina é baseada no Antigo Testamento. A justificação então foi explicada como doutrina, foi mostrada como experiência e foi baseada nas Escrituras. Essa é a justificação explicada. Mas depois vem a justificação defendida. Vamos olhar o versículo 17 e 18. A justificação defendida. Ele diz, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está defendendo, Paulo está defendendo a igreja, defendendo a justificação de uma heresia. Tem uma heresia chamada antinomismo. Já ouviu falar? Antinomismo? É um nome estranho. Mas noma, é da onde vem a palavra lei. Antinomismo é uma doutrina que diz assim, não tem mais lei, acabou, não precisa mais obedecer nenhum mandamento. É isso. O que Paulo está nos dando a entender aqui é que as pessoas estavam acusando ele de dizer que porque ele ensinava justificação pela fé, ele estava indo contra a lei de Deus. Ou seja, dizendo que os mandamentos não têm importância, dizendo que santidade não tem importância. Porque talvez você poderia ser levado a pensar isso. Quando a gente fala assim, ninguém vai ser aceito por Deus como resultado da obediência a mandamentos. Você pode pensar o quê? Então mandamentos não têm importância nenhuma. Mas não é isso que eu disse. Eu disse só a primeira parte. A segunda parte, sua carne conclui sozinha. E era isso que aqueles homens estavam concluindo. Estavam dizendo que Paulo estava falando que os mandamentos de Deus não têm importância nenhuma. Então ele defende a justificação contra o antinomismo, dizendo, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? Ou seja,
Se nós que estamos buscando a justificação por meio da confiança em Jesus, estamos vivendo em pecado, e estamos vivendo em pecado aberto, estamos vivendo de maneira errada, isso não significa que Cristo é ministro do pecado, ou seja, não significa que nós estamos em pecado porque a doutrina da justificação, porque a doutrina que Deus nos aceita independente do que a gente faz, nos leva a cometer pecado. Não. Se alguém pega a doutrina da justificação e essa pessoa vive em pecado, o que está acontecendo é que ela mesma está se constituindo transgressor. O que Paulo está querendo dizer com isso? É sua responsabilidade. Você está fazendo isso porque você quer, porque essa doutrina não está sugerindo isso, porque a obra de Cristo não está levando a isso. Se alguém ouve o ensino sobre o amor de Deus e por causa disso vive de maneira relaxada, sem abraçar a santidade, isso não é culpa do amor de Deus. Isso não é culpa do ensino sobre o amor de Deus. Isso é culpa da própria carnalidade que quer distorcer as coisas. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Ou seja, Cristo não é ministro do pecado. A justificação não vai levar você a viver em pecado. Como se crer na total aceitação de Deus, independente das obediências a mandamento, vai me levar à desobediência a mandamento, entende? Olha o que eu disse. Somos aceitos independente de obedecer mandamentos. Isso não significa autorizados a um estilo de vida de desobediência aos mandamentos. Isso não foi dito. Está dizendo que, como nós recebemos nossa identidade de aceito, como nós recebemos nossa identidade de inclusos na família de Deus, não é como resultado de uma série de obediência a mandamentos. Não. É sua responsabilidade pessoal. Paulo diz, de modo nenhum, porque se eu volto a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, de modo nenhum. Paulo está sendo bem enfático aqui, está sendo bem forte. Você está edificando o que destruiu. O que é isso? A destruição era destruição dessa vida de pecado, dessa vida de erro. Jesus te livrou disso. Jesus rompeu com isso. E aí você vai lá nas ruínas e volta a edificar isso. Uma vida de pecado. É sua responsabilidade isso, não de Deus. A obra da justificação não gerou isso em você. Na verdade, se você está vivendo em pecado, aberto, de maneira rebelde, contra Deus, isso não é porque te foi ensinada a justificação, é porque provavelmente você nunca foi justificado. Porque aqueles que foram justificados são transformados, são mudados e querem obedecer a Deus. Você está edificando aquilo que foi destruído essa vida de pecado, acabada essa vida de transgressão, e você quer edificar de novo, quer fazer uma reforma nesse lixo. A justificação então foi defendida por Paulo do antinomismo e foi apresentada como responsabilidade pessoal, essa vida de pecado que alguns poderiam viver, se é que viviam, dentro da acusação que Paulo estava sendo alvo. E depois vem a justificação e a refutação. Olha só o versículo 19, Gálatas 2, versículo 19. Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Então Paulo está refutando os argumentos contrários a ele, contrário à justificação, mostrando que aquilo que a lei exige de um pecador é o quê? Já parou para pensar nisso? Está lá em Gênesis. Aquele que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal vai morrer. O salário do pecado é a morte. Então, qual é
a exigência da lei. A exigência da lei é morte. É obediência ou morte. Como nós somos desobedientes, a lei está exigindo que a gente morra. É isso. E ele está dizendo o seguinte: então, mediante a lei, que está exigindo que eu morra, eu morri. Ora, imagina alguém que cometeu um crime. Essa pessoa, ela é condenada ou condenável somente até o caixão, né? Não é? O cara tem um crime, morreu, não tem mais. O que Paulo está dizendo? Que ele tinha uma relação com a lei, na qual ele era condenado pela lei. Mas ele morreu, exatamente o que a lei exigia. Ele morreu, e ele vai explicar depois o que é morrer. Ele está em Cristo, porque Cristo morreu, ele morreu. Então ele está dizendo: eu morri. Eu tenho um negócio para te contar. Você morreu. Isso significa que a lei não pode te condenar se você está em Cristo. Você morreu. Mas morri para então eu desobedecer a lei? Olha o que ele diz: morri para a lei a fim de viver para Deus. O que a lei propõe? Qual é a essência dos mandamentos de Deus, se não viver consagrado para Deus, ser dedicado a Deus, ser totalmente para Ele? É isso que Paulo está mostrando aqui. Ele está dizendo: eu morri para as exigências todas que a lei tinha, e agora eu vivo para o cerne, para a essência, para a coisa mais importante que a lei exigia: viver para Deus. Eu faço aquilo, eu vivo a realidade que gera a obediência de todos os outros mandamentos. Paulo resumiu a obediência à lei de Deus aqui em viver para Deus. Ou seja, eu morri para a lei, eu morri para as exigências das regras, mas agora eu vivo para aquilo que era o espírito da lei, a coisa mais importante que a lei exigia. Eu estou vivendo para Deus. Ou seja, eu estou vivendo a essência daquilo que foi proposto. Então, no versículo 20 e 21, ele fala da justificação e da união com Cristo, porque essa frase do versículo 19, ela vai ser mais entendida agora nos próximos versículos. Ela foi meio que parece jogada, mas é porque é uma introdução do que ele vai falar agora. Ele vai falar da justificação e união com Cristo, versículo 20 e 21. E diz assim a palavra de Deus: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, aqui está sendo colocado diante de nós uma doutrina nova, diferente da justificação apenas. Está sendo falado sobre a união com Cristo. Ele diz que está crucificado com Cristo. Depois ele fala: Cristo vive em mim. O que ele está querendo dizer é que ele foi unido a Jesus, unido a Cristo. Quem crê no Evangelho experimenta isso. Como? Não sei. A Bíblia diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30: é porém por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus. Ou seja, eu não sei o que eu fiz, eu não fiz nada, Deus fez, Deus decidiu, é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo. Então, se você crê no Evangelho, eu quero te dizer, você está em Cristo. Não é só que Jesus morreu por você, isso é verdade. Não é só que Jesus perdoou seus pecados, isso é verdade. Mas você está em Cristo, e em Cristo, talvez é uma doutrina que a gente pode imaginar assim: a gente está dentro de Jesus, como é que é esse negócio? Para entender, eu quero que você volte comigo na mente uma história bem conhecida. A história de Davi e Golias. Ok? Lembra dessa história? Todo mundo aprendeu essa história na escolinha? Por que Davi enfrentou Golias? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo é que tinha uma guerra entre dois exércitos. O exército de Israel
e o exército dos filisteus. E ao invés dos dois exércitos lutarem, tinha um guerreiro de um lado, e esse guerreiro representava todo o exército dos filisteus, o nome dele era Golias, e tinha um outro guerreiro do outro lado, que representava todo Israel, e esse guerreiro era Davi. Então, quando Davi vence Golias, o que aconteceu é que todo o exército venceu, todo o exército de Israel venceu o exército dos filisteus, sem precisar lutar. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que acontece com o rei, com o líder, ou com o cabeça federativo, como alguns dizem, tudo aquilo que acontece com o rei, acontece com os seus súditos. Então, quando Davi vence, começa a ficar claro que ele vai ser o rei de Israel. Então, os irmãos de Davi venceram a guerra? Não, eles nem lutaram. Mas foi contado como tendo vencido. Tudo que aconteceu com Davi, naquele contexto, era contado como tendo acontecido também com Israel. Da mesma forma, tudo que aconteceu com Jesus, porque você pertence a Ele, também aconteceu com você. Então, a primeira coisa que aconteceu, eu estou crucificado com Cristo. Deixa eu te contar um negócio. Você está crucificado. Não porque você fez alguma coisa de bom, não porque você se esforçou, não porque você falou, eu vou tomar vergonha na cara, eu vou me crucificar. Vou pregar aqui, aí dá para pregar o outro, eu não consigo pregar porque tem que tirar a mão da cruz. Não. Outro fez isso por você. Você está crucificado porque Jesus foi crucificado. E você participa, está unido com Cristo. É uma união mística. Por que mística? Porque vai além do entendimento. A gente não sabe como é que acontece na prática. Mas você está unido. Então você está crucificado com Cristo. Ou seja, nós estamos unidos a Cristo na crucificação. Isso significa que na sua experiência, no dia a dia como cristão, todas as vezes que você tiver que carregar a sua cruz, todas as vezes que você tiver que negar o seu ego, você saiba de algo. Você tem uma herança que te dá poder para fazer isso. Porque o fato de você estar crucificado já com Jesus é uma herança que te garante um poder para que na prática e no dia a dia você tenha força de Deus, poder de Deus, para negar o seu ego, como Jesus negou indo para a cruz, nas circunstâncias pequenas e diárias e corriqueiras da sua vida. Deus vai estar com você, te conduzindo, te levando a negar a si mesmo e carregar a cruz, e crucificar os desejos da carne. Tudo isso é uma coisa que você tem que viver, ok? Não pensa assim, estou crucificado, logo não tenho mais que carregar a minha cruz. Não, não é isso não. Por que você está crucificado com Cristo? Agora, você tem poder para carregar a sua cruz no dia a dia prático da sua vida. Existe uma cruz para carregar, existe um caminho estreito para andar. A questão é que nós vamos pelo poder de Deus, nós vamos pela graça de Deus, e não sozinhos, não por nós mesmos, mas porque estamos crucificados com Cristo, temos essa base para a partir dela andar. É muito diferente do que ser largado às próprias forças para tentar ser crucificado. Então, não depende de você. Mas ele fala não só que você está crucificado com Cristo, ele também diz o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso aqui daria um bom caso para um psicólogo, porque tem vários eus aqui. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Vive em eu. Que eu é esse? Tem o eu que está morto e tem o outro eu que vive. É mais ou menos isso sim. Difícil de entender, mas realidade. Existe um ego, existe um eu, uma essência sua, que antes de Jesus ela se identificava com rebeldia, com pecado, com desobedecer a Deus.
E a partir do momento que você foi crucificado, a partir do momento que você está em Cristo, justificado, esse eu parou de viver. É verdade. Você não tem que tentar matar o velho eu. Ele está morto. O que você mortifica são as obras da carne. Mas o seu velho eu está morta na cruz com Cristo. Você não tem que vai ressuscitar o velho homem. Isso nunca vai acontecer, tá? Nunca. Isso é só uma gíria que a gente usa para falar sobre estar na carne. Não é ressuscitar o velho eu, é estar na carne. Sim, de fato, aqueles que foram justificados podem, muitas vezes, por erros, por falta de atenção, por falta de buscar a Deus, por falta de andar no Espírito, e Paulo vai tratar disso ao fim de Gálatas, pode talvez cometer ações, andar na carne. Mas isso não é o estilo de vida proposto para você. Mas cometer alguma coisa carnal e ter que matar o velho homem não são sinônimos. Seu velho homem, que estava unido com o pecado, que gostava de pecar, morreu. Está morto. Deus não tem mais que lidar com isso e nem você. Mas não só isso. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o meu eu não está mais identificado com o pecado, mas tem alguém aqui dentro, um novo governante. Cristo vive em mim. Significa que a partir de agora existe um novo princípio de vida dentro de você. Não é mais o seu ego identificado com o pecado. É Deus, a presença de Deus dentro de você. E Ele vai continuar vivendo. Já parou para pensar nisso? Jesus viveu um estilo de vida perfeito. E está registrado nas páginas da Bíblia. Mas Ele quer continuar vivendo dentro de você a mesma vida que Ele viveu todos os dias. Qual o poder para ser santo? É a vida de Jesus dentro de você. Não é o quanto você faz força para não errar. É a vida de Deus na alma do homem, fazendo com que esse floresça em obras da justificação, em obras e fruto de arrependimento. É isso que a vida de Deus faz na alma do homem. E Paulo fala inclusive sobre como você pode viver, porque se só tivesse metade do versículo ia ser estranho. Se só tivesse escrito assim: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, você ia pensar assim: ok, então eu vou ficar parado aqui. Cristo vive em mim. Me leva, Jesus, vai. Você que faz meu braço levantar, você que faz minha perna andar, para que eu obedeça. Mas ele termina dizendo: e essa vida que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, de um lado está falando, Deus faz tudo em você. E no outro ele fala, e você faz tudo também. E como é que organiza isso? Não sei. Só faz. Que enquanto você fica perguntando, você não faz. A questão é, você tem um viver. Você tem uma vida para viver agora. Como que vive ela? Vive numa nova consciência. Todas as suas ações, todos os seus atos, tudo o que você faz é a partir de uma nova consciência. Qual é a consciência? Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, ele tinha consciência de que ele era aceito. O meu viver agora é governado não mais por regras para eu ser aceito. O meu viver agora é governado pela consciência de que eu já sou aceito. Eu já estou dentro, eu já estou junto. Eu vivo com a consciência de que eu sou amado. Eu vivo com a consciência de que o Filho de Deus se entregou por mim. Então a minha vida deve ser governada por uma consciência de confiança
de que eu sou amado porque o Filho de Deus se entregou por mim. Olha o texto. O texto diz assim, ó: aquele que me amou e se entregou por mim. Não fala por nós. Paulo sabia que era por ele, individualmente. Você sabe isso? Que Cristo tem uma redenção particular para você, não só para a humanidade toda. Ele tem um amor particular por você, não só para a humanidade toda. Ele te amou, tinha o seu nome, o seu rosto, o seu jeito, estava ali. Não era pela humanidade toda simplesmente. Quando ele se entregou na cruz, não era simplesmente pela humanidade toda, era por você individualmente também. Se entregou por mim. Você consegue dizer isso em relação a você? Você tem essa consciência? Porque é essa consciência que governa um estilo de vida centrado no Evangelho. É a consciência da confiança de que Deus nos ama. E concluindo, ele diz no versículo 21, ele vai concluir falando de novo sobre a justificação, mas batendo firme nos seus opositores. Ele diz: eu não anulo a graça de Deus. Esse eu foi eu que coloquei aqui, tá? Não está no texto. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que ele está dizendo? O que é isso? Se a justiça é mediante a lei, ou seja, se a sua aceitação diante de Deus é resultado de uma montanha de obediência a mandamentos, por que Jesus veio morrer? Não tem sentido. Portanto, essa depressão que você sente cada vez que você erra, e essa alegria que você sente cada vez que você acerta, os dois estão errados. Porque se você entra numa profunda depressão cada vez que você erra, é sinal que você acredita que você mesmo consegue. Não confunda isso com arrependimento. Certamente Deus opera arrependimento quando a gente peca. Mas eu estou dizendo quando a gente tem expectativa assim em nós mesmos. A gente pensa, pô, alguém como eu devia ser melhor, né? Alguém como eu não devia cometer um erro desse. Não. Pecadores fazem exatamente o que pecadores fazem. Mas e a alegria sua? Sua alegria quando seu currículo está perfeito com Deus? Eu orei, eu jejuei, eu acertei, eu fiz minha parte, eu dei meu dízimo, eu dei oferta, eu fiz tudo. Aí você está alegre. Sua alegria deveria de ser que Jesus te amou e se entregou por você. E cada vez que a gente coloca essa outra coisa junto, obras, nós estamos anulando a graça de Deus. Estamos dizendo que Cristo morreu em vão. Você deveria de ficar depressivo se Cristo não tivesse vindo por você. E eu não confundo aqui depressivo com depressão clínica. Estou falando de você ficar jogado, prostrado, se culpando. Anular a graça é dizer que Cristo morreu em vão. É dizer que a graça de Deus não serviu para você, porque você precisa dar uma ajudinha para Deus. Então, encerrando, pensa comigo, irmãos. Na sociedade de hoje, é normal que a gente olhe para a nossa vida e olhe para a vida das pessoas e pense em desempenho. A gente olha para o desempenho de alguém e a gente define muito da identidade da pessoa, do que a gente pensa sobre a pessoa a partir do desempenho dela. A gente pensa isso. Na sociedade é normal, se você vai dar um emprego para alguém, você tem que pensar no desempenho da pessoa. Você não tem que pensar assim, não, você é aceito aqui na minha empresa
ponto final. Não, você vai ter que pensar se ela tem capacidade de exercer alguma função. Mas quando nós olhamos para a dimensão do relacionamento com Deus, a conversa muda. Aí é diferente. Nós devemos parar de confiar no nosso currículo para ser aceito por Deus, para experimentar o sorriso de Deus, para acreditar que Deus está satisfeito com a gente. Porque quando nós fazemos isso, nós nos encontramos enganados pelo orgulho. Nós ficamos orgulhosos porque obedecemos, deprimidos porque erramos. Nós acabamos por minimizar a graça de Deus. E a verdade é que tem pouca gente aqui que está no extremo da arrogância, se achando tal porque obedeceu, ou no profundo da tristeza porque está desobediente. A gente está no meio do caminho. A gente está sempre um pouco de cada coisa, né? A gente obedece um pouco, fica feliz, desobedece, fica triste. A gente está sempre no meio, a gente oscila entre arrogância e tristeza, às vezes no mesmo dia. A questão então é pensar, quantas vezes você tem durante o dia colocado o seu desempenho com Deus como um fator que define quem você é, que define a sua identidade. O que a gente aprende nesse texto que a gente leu aqui, é que nós recebemos uma nova identidade por estarmos unidos a Jesus, e não por causa daquilo que a gente faz. E é óbvio que agora a gente pode passar a fazer porque temos essa identidade. Podemos passar a viver em santidade porque temos a identidade de ser aceito por Deus. Mas nós não somos aceitos por causa daquilo que nós fizemos. É a partir desse lugar que nós devemos construir uma vida baseada na identidade previamente estabelecida de que você é aceito. Deus está sorrindo para você, te chamando para um abraço, dizendo que está tudo bem. Isso é um pouco do que Paulo estava mostrando aqui. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, vamos ficar de pé. Se tem alguma área na sua vida que você acredita que você está num vale, se sentindo culpado, ou numa montanha de arrogância, se achando muito bom, hoje é o dia da nossa alegria, voltar à nossa consciência e lembrar que nós somos amados por Deus por causa daquilo que Cristo fez por nós. Feche seus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor nos aceita em Cristo Jesus. O Senhor nos aceita e nos chama de filhos, e a verdade é que nós estamos unidos com o Senhor. O que Cristo passou, nós passamos: morte, ressurreição, ascensão. O Senhor vive em nós. Nós estamos crucificados com Cristo. Não é mais o velho eu quem vive, mas é Cristo que vive em nós. Obrigado. Obrigado porque o Senhor vivendo em nós é poder para vivermos uma vida consagrada ao Pai, como você viveu, em santidade, como você viveu. Obrigado porque nós temos a oportunidade de experimentar isso, de viver isso nesse dia. Que o Senhor abençoe a semana do teu povo, que eles vivam uma semana com a consciência de que são amados pelo Senhor, aceitos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém?